pode tomar ayahuasca ou existe alguma restrição? O que eu devo saber antes de participar de um ritual de ayahuasca? O que eu posso esperar da minha primeira experiência com ayahuasca? Essas perguntas e muito mais vocês vão ficar sabendo no Carol Responde. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu recebi algumas dúvidas sobre ayahuasca, sobre quem pode, quem não pode tomar e tudo mais. Então eu decidi criar esse quadro dentro do canal chamado Carol Responde. E aproveitem esse quadro para tirar as suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Qualquer coisa você pode me mandar lá no Instagram da Vó, eu respondo tudo para vocês. E vamos lá as dúvidas. A primeira pergunta que eu recebi foi: todo mundo pode tomar ayahuasca ou existe alguma restrição? Então, ayahuasca para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Eu sempre uso essa frase. Por quê? A medicina ela é muito séria. Por isso, quem toma medicamento controlado tem que ter um pouco de cautela. As pessoas que tomam medicamento controlado, elas precisam conversar com o dirigente da casa. Eu sou um exemplo vivo. Eu tomo medicamento controlado. Então, quando você vai fazer a consagração da ayahuasca, normalmente a gente para de tomar o remédio 3 dias antes da consagração para que o medicamento ele saia do corpo, para que não tenha nenhuma interferência, porque apesar do chá ser algo natural, ele pode entrar em conflito e te dar algum prejuízo psiquiátrico. Então, sempre que você tomar algum medicamento controlado, conversem com o instituto antes, converse com a madrinha ou o padrinho do instituto. Principalmente se for medicamento tarja preta, porque esses medicamentos eles são muito fortes e ninguém quer que você tenha um surto. Tem muitos casos em pessoas que falam: eu tomei e tive um surto. Eu tomei e sei lá, virei outra pessoa. Sim, porque essa pessoa ela não fez o preceito, ela não tomou cuidado, ela não se preocupou. Ela foi lá e tomou que nem maluco, como se estivesse usando uma droga. A Anne aqui brincando comigo. Uma coisa que é bem importante é vocês se atentarem se tem alguém na família que possa ter tendência a ter esquizofrenia, ou se tem alguém que já tem esquizofrenia. Por quê? Porque dentro do nosso código genético existe já o sinal da esquizofrenia. Não só esquizofrenia, mas qualquer outra doença psiquiátrica. E aí quando você toma a ayahuasca, em alguns casos pode acontecer de aflorar essa doença que você não tinha, mas que estava no seu código genético, porque é uma doença passada de pai para filho. Então você tem que tomar cuidado para que você acabe não tendo esse problema. Eu vi muitos relatos de pessoas que acabaram desenvolvendo, por quê? Porque elas não tomaram esse cuidado. Inclusive eu vi um podcast uma vez de um senhor que ele é muito famoso na medicina e ele falou que quando ele foi tomar pela primeira vez, ele teve um pouco de receio, porque ele é adotado, então ele não sabia se tinha algum histórico na família. E foi um grande risco, e graças a Deus pra ele deu tudo certo. Pra mim também, então tá tudo certo. Essa pergunta é bem legal. O que eu devo saber antes de participar de um ritual de ayahuasca? Bom, quando você vai fazer um ritual de ayahuasca, você precisa, primeiro, seguir as instruções da casa. A maioria das casas passam uma dieta ou um preceito de 48 horas, ou de 3 dias, que eu acho que é 72 horas. Onde você deve evitar comer carne, principalmente carne vermelha, evitar de tomar álcool, drogas em geral, narguilé, cigarro. Por quê? Porque essa substância tem muita energia. E aí, como você vai consagrar a ayahuasca, o ideal é que você tenha o corpo mais limpo. E também tem muitas casas que pedem para você evitar o ato sexual durante esse período de preceito, como se fosse um preceito da Umbanda, para que você tenha o seu corpo mais limpo possível. É muito importante que a casa que você vá tenha uma ficha de anamnese. Se essa casa não faz a ficha de anamnese, pula fora. Porque a ficha de anamnese ela é muito importante, é nela que você identifica, por exemplo, se a casa está preocupada com você, a casa identifica se você tem algum medicamento, uma alergia, por exemplo, o Christian, ele tem alergia à abelha, então ele não pode tomar rapé de própolis. Então, quando ele vai fazer a ficha de anamnese, ele tem que contar isso, porque se durante a força, você tá lá na força, e daí precisa de um rapé, você nem vai ver que rapé que é, aí você toma um rapé de própolis, já era. Então é muito importante fazer o preenchimento da ficha de anamnese, até porque se você for uma das pessoas que eu falei agora há pouco, que faz uso de medicamento controlado,
ou quem sabe tem algum histórico familiar de pessoas com doenças mentais, é importante que a casa saiba, para que ela possa te acompanhar mais de perto, para que ela possa entender as suas dificuldades. Por exemplo, eu tenho um negócio que eu interpreto tudo no pé da letra. Então, quando eu recebi a mensagem de que eu era um anjo, eu interpretei que eu literalmente era um anjo e eu fiquei maluca. Então, eu tinha que ter avisado a casa que eu sou assim para que eles pudessem me ajudar a interpretar de forma correta, porque a ayahuasca ela não costuma falar literalmente com você, é mais assim através de... Fugiu a palavra, gente. São através de ensinamentos que não são literais. Eu esqueci a palavra, mas vocês entenderam. Uma coisa que o pessoal sempre pede, mas que poucos fazem, é elevar os seus pensamentos. Então, durante essa semana que você está fazendo preceito para fazer a sua consagração, é bem legal que você tente se equilibrar com a energia do trabalho. Então, buscar manter os pensamentos elevados, buscar ouvir músicas mais leves que tragam energias mais positivas, evitar de brigar, eu sei que é difícil. Uma coisa bem legal, tomar bastante água, principalmente no dia, tomar o máximo de água possível, nem que você tenha uma overdose de água. Porque você, depois da consagração da ayahuasca, você fica muito desidratado, principalmente se você fizer limpeza. Então, a água é algo muito importante. Outra pergunta bem legal que chegou até mim é o seguinte: o que eu posso esperar da minha primeira experiência com a ayahuasca? Cada um vai ter a sua própria experiência, né? Mas o normal na primeira consagração é que a sua mente ela se expanda. Sabe quando eu falo do piloto automático? Eu tô falando o tempo todo, piloto automático, piloto automático, piloto automático. Mas eu nunca explico o que é. O piloto automático é quando você tá vivendo sempre daquele mesmo jeito. Você sabe o cavalo? Ele tem aqueles tampões que eles não deixam o cavalo ver dos lados. O cavalo só enxerga pra frente. Ele só olha pra frente. Então ele acaba meio que seguindo o piloto automático. O que o guia dele manda ele fazer, ele faz. E é basicamente isso que a gente vive hoje. Nós vivemos com esse tampão dos lados, e a gente só enxerga na frente, e a gente só segue o caminho sem pensar em outras possibilidades. E quando você toma ayahuasca, é como se retirasse esses tampões e você passar a enxergar outras opções do universo. Então você não tá mais vivendo no piloto automático, você tem opções de escolher se você quer viver a vida como já era antes ou se você quer viver outra vida. E o legal é que, dependendo da sua egrégora, você vai conversar com determinado, digamos assim, Deus. Por exemplo, eu sou um bandista, então quando eu vou consagrar, eu converso com os meus guias espirituais, com os orixás, já conversei com eu mesma, o meu eu interior. E tem gente que tem a egrégora evangélica, xamânica, católica, e eles vão conversar com a egrégora deles. Então o xamânico vai conversar com um deus Tupã, com os índios, com a força da natureza, com os animais de poder. O evangélico provavelmente vai conversar com parentes importantes, ou com a luz divina, não sei. E o católico é a mesma coisa. Então, depende da sua egrégora, vai ser com quem você vai conversar. A ayahuasca ela é uma experiência muito única. Então, eu não tenho como te dizer o que você vai ver lá, porque tudo depende do que você tá passando. Então, se você hoje tá vibrando em tristeza, provavelmente você vai chorar bastante, vai curar bastante essa dor, vai ouvir bastante palavras de fortalecimento, levar uns puxões de orelha. Se você tá, por exemplo, precisando fazer uma mudança na sua vida, provavelmente vai levar um chacoalhão. Se você vai numa ayahuasca que é de um bandai, que é voltado para as entidades, talvez eles te ajudem no desenvolvimento espiritual. Então, tudo depende do que você está procurando e o que você está precisando. Como eu disse, cada consagração é única. Bom, acho que eu já falei demais, minha boca já tá seca já. Mas foi um grande prazer poder responder as dúvidas de vocês. Tô muito feliz que o canal tá tendo esse resultado tão legal e que o pessoal tá me trazendo dúvidas e que o pessoal tá interagindo. E eu peço para vocês continuarem interagindo, porque isso é muito legal. Isso faz com que eu perceba que o canal tá dando certo. E não é só dar certo no sentido financeiramente. O fato de que eu tô podendo entregar a proposta que eu queria. Então, tô muito feliz. Podem mandar quanto de mensagem vocês precisarem, eu estou aqui para responder as suas dúvidas. Talvez eu demore um pouquinho, porque eu tenho uma ordem para postar, mas eu vou estar aqui para vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É isso!
Um beijo, até o próximo vídeo!